Aqui a câmera, a imagem, a gente já vai começar mais uma análise política com o Rui Costa Pimenta, hoje 22 de dezembro de 2020, 4 horas, 1 minuto. Boa tarde, Rui, tudo bem com você? Boa tarde, Tuxo. Tudo tranquilo, e você? Muito bom te ouvir, você sempre é aquela voz que traz, vamos dizer assim, a luz para muitos debates aqui que a gente tem feito na TV 247. Bom, essa é uma semana, na verdade, hoje é um dia em que a gente tem mais uma notícia importante, que é a prisão do prefeito do Rio de Janeiro, Marcelo Crivella, a 9 dias do fim do seu mandato. Então eu queria te perguntar, antes de mais nada, como é que você viu esta prisão, se você considera algo saudável para a democracia brasileira, perigoso, como você vê a figura do Marcelo Crivella? Não, acho que a prisão dele tem um conteúdo político, né? Evidentemente que esse conteúdo está oculto. Aí aparece aí o problema da corrupção, lavagem de dinheiro, etc. e tal. Eu acho que, de um ponto de vista mais geral, isso significa uma represália, né, contra os bolsonaristas, os adversários do bloco dominante aí, que está preparando, evidentemente, o terreno para as eleições de 2022, que dominam já completamente o panorama político nacional, né? Do ponto de vista imediato, eu acho que eles quiseram resolver o problema de apressar aí a transição, né? Não sei direito por quê, mas é uma coisa que acontece frequentemente, né? Agora, eu acho que eu vi muita gente festejando, sempre acontece isso, né? Eu acho que nós temos que tomar muito cuidado com esse problema do judiciário e das prisões, porque nós já vimos como é que esse filme funciona quando a burguesia se junta contra a esquerda, né? Então, nós não temos nada a ganhar com isso daí, não é a maneira de combater o bolsonarismo também, e também não é que é uma esquerda que está combatendo essa extrema-direita ou essa direita religiosa, é a própria direita que está combatendo pelos seus próprios motivos, né? Quando você fala, Rui, que foi uma represália, então, contra os bolsonaristas, uma represália do sistema, vamos dizer assim, da direita tradicional e com as suas conexões no aparato de justiça, vamos dizer assim? No Rio de Janeiro, bom, o panorama nacional ele é claro, né? Há um enfrentamento aí que é um enfrentamento de caráter puramente eleitoral, não vamos traduzir isso daí numa luta à morte entre dois setores, na minha opinião, seria um grande equívoco pensar assim. Há um enfrentamento com vistas ao controle do executivo, através das eleições de 2022. Não é nenhuma luta pela democracia, isso é uma farsa falar uma coisa dessa. Então, isso se reflete nos acontecimentos do Rio de Janeiro. Lá nós temos também o enfrentamento muito grande, que é entre uma ala local da burguesia, que tem uma série de conexões importantes, e o setor, digamos assim, mais significativo desse bloco dominante, que é a Rede Globo, né? O enfrentamento entre a Globo e o Crivella é muito conhecido, já desde antes. Então, me parece natural que tenha acontecido uma coisa dessa. Eu só não estava esperando que acontecesse tão rapidamente assim, né? E para quê, né? Se ele já perdeu a eleição, já está saindo, quer dizer, então isso às vezes surpreende também. Rui, você comentando esse caso da Globo, acho que tem uma outra notícia que valeria a pena comentar, não sei se você viu, estava no Valor Econômico. O Conselho Administrativo de Defesa Econômica, o CAD, condenou uma prática anticompetitiva da Globo, que é o bônus de veiculação. A Globo paga as agências de publicidade para que as agências de publicidade façam campanhas na Globo, uma espécie de comissão, né? Alguns dizem que até a rachadinha da Globo. Mas foi uma derrota importante e o voto decisivo foi de um conselheiro do CAD, indicado pelo bolsonarismo, do presidente, na verdade, que tem o voto de Minerva lá. Como é que você está vendo essa guerra Globo-Bolsonaro? Porque, por exemplo, é uma guerra em que você tem lá dois jogando xadrez, aí a Globo vai e come o bispo, né? Come o bispo Crivella. Aí o Bolsonaro vai e come uma rainha da Globo.
Como é que você está vendo esse jogo entre essas forças? Bom, primeiro, eu acho que a gente deve situar claramente qual é a extensão desse enfrentamento, né? Porque a gente fala em enfrentamento e aí logo todo mundo pensa que há uma luta de vida ou morte aí, mas não é assim, de forma nenhuma, né? A Globo ajudou a eleger o Bolsonaro. O problema é que, logicamente, quando você coloca no poder, né, um governo que não obedece assim de uma maneira integral a sua orientação, as suas necessidades políticas e econômicas, os atritos se multiplicam, né? Eu acho que esse atrito ele tem essa natureza. Para a Globo, para o bloco dominante, o Bolsonaro é um tapa-buraco, né? É um curativo numa ferida que eles pretendem remover e depois colocar a casa em ordem, né? Já o Bolsonaro não vê isso dessa maneira, ele quer permanecer, ele quer crescer, ele quer, como é que se diz? Ele quer se fortalecer dentro do regime político. Eu acho que ele tem uma ampla margem de manobra para se fortalecer, porque o regime político está em crise, e essa crise ela estimula, né, as tentativas de modificar o padrão dominante, né? Quem controla o quê, quem que é o dono do quê, né? Quem que, por exemplo, a Globo vai dominar totalmente a comunicação brasileira e e uma empresa como a Record, por exemplo, que está tentando abrir caminho, quer dizer, tem todo esse jogo que é um jogo de grandes proporções, né? Que eles estão jogando aí, que é uma luta pelo poder. Mas não vamos pensar. É uma disputa concorrencial empresarial que passa pela política, né? Exatamente. O Luiz Preza te pergunta assim: prendem depois que já fizeram as perdas e estão saindo. Será o mesmo com o Bolsonaro? Porque você falou assim, olha, que é uma represália do bloco dominante contra os bolsonaristas. Será que a gente pode esperar em 2021, Rui, algumas represálias contra o próprio clã Bolsonaro também, esse jogo ficando ainda mais pesado, entrando já no terreno das previsões? Será que o Bolsonaro não deveria botar suas barbas de molho também diante do que aconteceu no dia de hoje com o Crivella? Eu acho que sim, que é possível que a coisa vá... Eles vão apertando aí o torniquete em torno do Bolsonaro. Eu acho que não é uma coisa bem natural, né? A única coisa que a gente tem que lembrar é que, né, o Bolsonaro tem um poder de resposta também. Ele é presidente da República, né? Ele controla a Polícia Federal, ele tem instrumentos que pode ser que ele não consiga usar de uma forma duradoura, mas ele pode ocasionar também um desastre aí para os adversários, né? Essa notícia que você citou, que impugnaram aí uma prática, né, comercial que seria ilegal da Globo, logicamente que não há nenhuma preocupação com a ilegalidade, o próprio voto do bolsonarista mostra, né? É uma pressão econômica sobre a Globo. Então, quer dizer, eles podem atacar o Bolsonaro, mas eles vão também ter uma represália. Então, isso limita um pouco o tamanho da briga, né? O que é interessante é que o Bolsonaro, Rui, isso nem estava previsto na nossa pauta, eu comecei pelo Crivella, mas o Bolsonaro ele não busca a conciliação, né? Ele vai à guerra mesmo, é uma coisa interessante em relação a essa facção da direita. E eu queria pegar o comentário do Mário Ferreira, está dizendo, entre aspas, bispo Crivella, porque todo mundo sabe que não é bispo, né? É a Igreja Universal do Reino da Grana, como diz o Constantini, e o, entre aspas, pastor Everaldo, que a gente sabe também que não tem nada a ver com pastor, já estão em cana. Quando é que vão pegar o falso Messias e o resto da família? O que está correto aqui é o família de mafioso. Mas é interessante, né? A gente até se esquece desse pastor Everaldo, que era ligado ao Witzel. Tem uma guerra aí nesse clã religioso, miliciano, pegando fogo, e acho que não está merecendo a devida cobertura, talvez. Queria que você falasse um pouco sobre isso, sobre também esse comportamento do Bolsonaro de não buscar conciliação, de ir para cima, de ir para a guerra, às vezes até de uma maneira meio inconsequente, talvez. Olha, a primeira coisa que acho importante chamar a atenção é que essas coisas sempre estiveram aí,
Isso aí não nasceu ontem, né? As milícias estão dominando o Rio de Janeiro aí já há décadas, já não é de hoje. O crescimento de maneira totalmente irregular dessas igrejas evangélicas é uma coisa de longuíssimo prazo que vem acontecendo. Quer dizer, foi feito sob a complacência do poder público, né? Ninguém se lembrou de atacar o Bolsonaro, a família do Bolsonaro. O Bolsonaro, o Bolsonaro e família, como todo mundo sabe, são parte do baixo clero político nacional. E o baixo clero é conhecidíssimo pelo seu caráter fisiológico, né? Nunca ninguém se preocupou em atacá-lo antes, né? Deixaram que ele crescesse. Agora começa a vir todo esse problema, pessoas são presas, há denúncias de corrupção. Quer dizer, é evidente que não se trata de uma luta para colocar, digamos assim, para estabelecer ou restabelecer a moralidade pública. É uma luta política. É uma luta política onde eles usam, né, as debilidades do adversário. Deixaram que o Bolsonaro fizesse aí a rachadinha a vida toda, ninguém nunca falou nada. Mas agora que ele está incomodando setores políticos, eles levantam o problema da rachadinha. É uma arma política, é um funcionamento, inclusive, eu diria, orgânico, natural da política burguesa, né? Isso que você falou do Bolsonaro não ser mais duro no enfrentamento com eles, é uma característica da extrema-direita, né? A esquerda, em geral, é muito suave, ela é muito maleável. Já a extrema-direita não é assim. E nós temos que lembrar que, de uma maneira muito peculiar, a extrema-direita é uma força de contestação do regime político. Isso muita gente se esquece, né? Esse esquecimento, essa incompreensão, tem levado as pessoas a se alinharem com o regime político que elas deveriam combater, porque está sendo combatido pelo Bolsonaro, que é uma confusão muito grande. Até porque, na verdade, quando você fala que ela é uma força de contestação, ela se propõe a criar, a impor um novo regime político, né? Quer dizer, esse é o objetivo final da extrema-direita. Né? Exatamente. Quer dizer, ela não é uma força completamente submissa, né, ao regime político. E isso daí dá ensejo a esses enfrentamentos mais agressivos, né? Exatamente. E aí você está me dando um gancho também para trazer um assunto fora de pauta, que eu quero ver a sua opinião. Antes eu vou ler um comentário do Carlos Santos dizendo assim: Bolsonaro não vai bancar o republicano que nem as polianas do PT. Se for ameaçado, vai reagir e forçar um acordo mais vantajoso para ele. Ou seja, ele leva a situação ao limite. E já que, vamos dizer assim, as pessoas às vezes se enganam, ou se iludem, ou fingem que se iludem com a extrema-direita, eu queria te perguntar sobre o Fernando Gabeira, se você tem alguma opinião sobre o Gabeira, porque o Gabeira disse ontem que ele subestimou o risco Bolsonaro, né? E aí muita gente estava comentando, mas será que um cara como o Gabeira, com tanta vivência, jornalista, que viveu o que viveu, tem o direito de subestimar, ou ele finge que subestimou, né? É possível alguém, na verdade, não entender o que era o risco Bolsonaro, no caso específico do Gabeira? Eu acho que isso daí é pura hipocrisia, né? Pura hipocrisia. Eu acho que não só essa declaração é uma declaração hipócrita, como todos os arrependidos do bolsonarismo são hipócritas, né? E os principais, que já não são nem apenas hipócritas, mas abertamente cínicos, são aqueles que agora estão se erguendo aí como os defensores da luta contra o bolsonarismo, tipo o Rodrigo Maia, né? Rodrigo Maia está sendo eleito pela esquerda, nós vamos falar disso aí, né? O herói da luta contra o bolsonarismo. Esse é de um cinismo inacreditável isso. Não há nenhum arrependido. Esse é o jogo da burguesia. Eles lançaram a extrema-direita contra o PT, eles apoiaram e desenvolveram a campanha da extrema-direita. A extrema-direita não tinha meios, inclusive, para fazer toda essa campanha que foi feita contra o PT. Essa campanha foi feita pela Veja, pela Folha, pelo Estado, pelo Globo, e assim por diante, né? Agora todo mundo está arrependido porque a jogada política do momento é usar o Bolsonaro para fazer com que essa gente, né, que deu o golpe de 2016,
volte ao poder como sendo uma força democrática, como sendo uma coisa maravilhosa. Bolsonaro é aquele bode na sala, né? Quer dizer, é tão incômodo que a gente aceita, então, dar todo o poder ao Rodrigo Maia, vamos dizer assim. Vamos, para a gente já chegar a esse ponto, né? Tem uma pessoa aqui dizendo: hipocrisia é ser petralha, ter memória curta. Sei que ele está fazendo aqui, então, né? Porque essa palavra petralha é o marco zero da criação do nazismo brasileiro. Quando o Reinaldo Azevedo cria a palavra petralha, ele está dizendo o seguinte: existe o judeu precisa ser eliminado. Né? Quem estava por trás dessa criação era o José Serra. E aí, evidentemente, isso aí se propagou. Então, desculpa, acho que você está no canal errado. Mas, enfim, vamos continuar a nossa conversa. A Lídia está dizendo: o Gabeira conviveu com o Bolsonaro na Câmara. Rui, você já introduziu, então, o tema dessa frente parlamentar, essa frente de oposição. Muitas pessoas estão incomodadas com isso, outras pessoas estão defendendo. Queria ouvir a sua posição a respeito desse acordo, não só do PT, mas de vários partidos, em torno de uma candidatura contra o Arthur Lira. Olha, primeiro, aqui eu acho que o pessoal, os maiores defensores da Frente Ampla aqui, eles cometeram o crime e deixaram as provas na sala, né? Porque não tem nenhuma luta contra o Bolsonaro nessa questão. Todos nós sabemos, né? Houve muita informação sobre isso, que um setor do PT estava querendo discutir com o Arthur Lira a presidência da Câmara. Todos nós sabemos disso. Se isso daí fosse uma grande luta pela democracia e tudo mais, nunca teria tido essa negociação com o Arthur Lira. Nós sabemos também que o PSB quase fechou com o Arthur Lira. Né? Quer dizer, não tem. Aí não tem nenhuma luta pela democracia, não tem nenhuma luta contra Bolsonaro, nem nada. Isso é um pretexto para se fazer um acordo fisiológico, que é um acordo lamentável e vergonhoso. Né? Vamos entender bem, né? Eu vi muita gente elogiando, tem que se unificar contra o Bolsonaro, não tem nada disso, não tem. Isso aí não é o que está em jogo. O que está em jogo aí é o pessoal conseguir um pequeno espaço administrativo dentro da Câmara. O cidadão lá vai conseguir um pouquinho de verba para administrar, alguns cargos para distribuir, é isso, não tem luta nenhuma contra o Bolsonaro. Não, mas não é, as pessoas falam que não é só a questão dos cargos, né? Por exemplo, é a posição nas comissões, é você poder influir, por exemplo, na CCJ, se vai ter uma CPI ou se não vai ter uma CPI. Não é simplesmente assim, porque senão parece que é simples, vou pegar um cargo lá, um gabinete. Tem pelo menos um espaço parlamentar, né, Rui? Não, mas tudo bem, mas o espaço parlamentar todo não depende da posição que você tem na mesa do Congresso, não. As comissões, elas, salvo engano, posso estar equivocado aqui, elas são escolhidas de outra maneira, não é junto com a eleição da presidência da Câmara, não. O que eles falam aqui, em tese, todas essas comissões deveriam ter uma proporcionalidade, né? E se você fosse levar em conta a proporcionalidade, o PT é o maior partido, teria que estar em tudo. O problema é que, como você permitiu a criação desses blocos, eles criam um bloco e aí o partido que fica fora do bloco fica fora desses espaços. Então tem uma coisa que era ilegal, quer dizer, que estava fora do regimento, entrou no regimento, são essas manobras aí que vão sendo feitas no Congresso. Mas antes, deixa eu ler 2 comentários aqui. Não. O Marcos Teixeira está criticando, está dizendo que o PT fez um acordo repugnante, logo depois Maia se encontrou com Temer, que é conselheiro do Bolsonaro. Se rolar um bem bolado Maia e Bolsonaro, como fica o PT, né? Porque também tem essa, né? O Rodrigo Maia pode voltar para o bolsonarismo junto com o Temer, né? Pode voltar todo mundo para o golpe do mesmo jeito. Então, queria mas que você ele falasse... saiu do bolsonarismo? Não, tecnicamente ele às vezes fica lá, ou pelo menos do ponto de vista da percepção externa, ele critica o Ricardo Salles, o Ernesto Araújo, fala mal do Paulo Guedes, ele faz um teatrinho, pelo menos. Mas isso daí é mera aparência, porque todo mundo sabe que ele está sentado em cima de uma pilha de 56 pedidos de impeachment do Bolsonaro e ele declarou que ele não vai liberar nada. Quer dizer, ele é uma espécie de cão de guarda do Bolsonaro no governo. Agora o cão de guarda do Bolsonaro
é apresentado como o pior inimigo do bolsonarismo. Isso aí não faz o menor sentido, é tudo uma grande farsa. Tudo bem, vamos dar por descontado aqui, né, que a gente não tem exatamente a informação, qual é o alcance do acordo que eles fizeram, mas é um acordo por posições dentro da Câmara, e não passa disso, não tem nada a ver com a luta contra o Bolsonaro. O Bolsonaro agora é pretexto para todo tipo de conchavo, de negociata de quinta categoria, porque é disso que se trata. É uma vergonha esse acordo aí. Você falou que setores do PT buscaram um acordo com o Arthur Lira, e isso é fato, né? Tinham alguns ali que avaliavam que o Arthur Lira seria melhor, por exemplo, para rever a lei da ficha limpa, que ele faria ali que ele seria menos neoliberal do que o Rodrigo Maia. E havia até o argumento, Rui, dizendo o seguinte: olha, o Centrão já governou com o PT. O Centrão pode voltar. É mais fácil o Centrão voltar para um projeto popular liderado pelo Lula do que esse bloco aí neoliberal se alinhar com o PT. Você acha que faz sentido esses aí que às vezes dialogavam com Arthur Lira ou não? Eu acho que do ponto de vista do que é a política da esquerda no Congresso Nacional, que é uma política de toma lá da cá, eu acho que até possivelmente faria mais sentido negociar com o Arthur Lira, que eu acho que ele cederia mais coisas do que o Maia. Eu acho, inclusive, que o Maia, vendo o perigo, deve ter ido lá e cedido mais também para evitar que o pessoal fosse para o lado do Arthur Lira. É um grande comércio. Nesse sentido, se o problema é esse daí, que posições você vai conseguir dentro do Congresso, e que vantagens, etc. e tal, eu diria o seguinte, que o pessoal a gente deve deixar de lado a hipocrisia política e falar, faz o acordo com quem der mais. Porque é disso que se trata. Agora, logicamente que eu condeno essa política, não porque você não tenha que negociar nada, tudo bem, eu acho que certas coisas você tem que negociar, mas que nesse momento aqui o problema é chamar a atenção do povo para o caráter golpista, antidemocrático, né, mafioso, fascistoide de todas as forças políticas da burguesia que apoiaram o golpe de Estado. Esse aqui é o problema. Não adianta o cidadão, você citou aí o Reinaldo Azevedo, né, que cunhou o termo petralha. Não adianta ele vir agora e falar que, bom, não era bem assim, não sei o quê. Amanhã ele vai fazer de novo. Se a burguesia precisar, eles vão de novo para uma ofensiva. Eu acho, inclusive, que a posição deles atualmente é uma manobra para tentar substituir o Bolsonaro por uma pessoa de maior confiança, se é que isso vai acontecer. Porque, na minha opinião, se o panorama não se desenrolar, o Maia e todos os grandes inimigos do Bolsonaro vão apoiar de novo o Bolsonaro. E aí a esquerda vai ficar com uma cara aí que vai ficar com uma crise, um mico danado na mão. Eu acho que não tem que fazer esse jogo. Rui, deixa eu agradecer aqui a Thaís, que está dizendo aqui, grande Rui, participei de algumas manifestações do PCO, fiquei feliz com o engajamento da juventude na luta contra o racismo, fascistas e toda forma de corrupção. Tenho imenso respeito e admiração por você. Grande abraço a todos. Obrigado, Thaís, pela mensagem. Obrigado a Lourdes também, que mandou aqui a mensagem. Difícil, o PT nunca vai agradar ninguém. Eu só queria enfatizar que a gente aqui abre espaço para todas as vozes da esquerda. A Gleisi Hoffmann veio aqui na segunda-feira, concedeu uma entrevista muito importante. Muitas pessoas, inclusive, passaram, na verdade, a entender melhor a posição do PT após a entrevista dela, mas tem pessoas que são contrárias. O Rui é contrário. O Rui defendeu a Gleisi em várias ocasiões. O Breno Altman é contra. Né? O Alex Solnick é a favor. O Paulo Moreira Leite é favorável. A Tereza Cruvinel é favorável. Então, esta é a diversidade. Não é que não agrade ninguém. Quer dizer, tem multiplicidade de opiniões. E, Rui, eu acho que é importante você falar, porque realmente você teve muito alinhamento com a Gleisi, né, com as posições da Gleisi, pelo menos ao longo desse ano. Então, queria que você explicasse melhor que não é uma divergência pessoal, enfim, algo que você está mencionando. Vou até, como é que se diz? Passar um pouco de pano aqui para a Gleisi nessa questão, você entendeu? Eu acho que não é a posição da Gleisi. Eu acho que se dependesse só da Gleisi, do Lula,
de alguns outros dirigentes do PT, o acordo não teria saído, não. Essa é uma pressão que existe dos deputados dentro do Congresso, porque eu não sei se você acompanhou, mas foi meio que uma mini epopeia a aprovação dessa proposta pelo PT. A bancada queria fazer o acordo. Primeiro queria fazer o acordo com o Arthur Lira. Aí uma parte protestou, mandaram isso para a direção nacional. A direção nacional pegou aquela batata quente e mandou para a executiva do PT. A executiva do PT não decidiu nada e mandou de volta para a bancada. Então você vê que não tem unanimidade. Para que as pessoas entendam bem o processo político, é uma pressão da bancada. A bancada que tem interesse nesse acordo. Por um acordo que interessa para eles, posição na mesa, um cargo, uma coisa aqui, outra ali, eles comprometeram muito, na minha opinião, a imagem do PT como partido que luta contra o golpe. E para piorar, né, e isso eu acho que tem que ser dito também, eu acho que na hora H eles olharam e falaram assim, quem que vai anunciar essa barbaridade aqui? Aí pegaram a Gleisi, que é presidenta do PT, que é uma figura combativa de esquerda dentro do PT, e deram para ela a tarefa ingrata de ser porta-voz disso daí, sendo que não era a posição dela, né? Ela não era, pelo menos ela não era a mais entusiasta da posição, para dar um ar de esquerda aí. E a Gleisi, como ela é? A Gleisi, eu tenho ela como uma espécie assim, de soldado do PT, você entendeu? Ela bate continência e executa, que é a tarefa que um militante partidário deveria realmente cumprir. E eu acho que ela acabou assumindo uma missão ingrata de ser porta-voz disso daí. O que eu posso te dizer, Rui, é que na segunda-feira aqui ela defendeu a posição dela com extrema competência, né? A tal ponto que muitas pessoas, inclusive eu, até acabei convencido da lógica. E no mesmo dia, coincidentemente, a ex-presidente Dilma deu uma entrevista ao Breno Altman e ela falou, olha, o seguinte, quer dizer, ela botou pontos muito parecidos com os seus. Olha, você vai dizer que o Rodrigo Maia é garantidor da democracia porque ele abraça o golpe da mesma maneira como Arthur Lira, como todos os outros. Falou do Arthur Lira, do Aguinaldo, que também votou pelo golpe, Baleia Rossi, que é o nome do Temer, né? Então que seria uma coisa ainda mais irônica. Mas a Dilma falou, olha, mas se isso pudesse refletir em posições no parlamento que sejam importantes na luta antifascista, né? Então, a própria Dilma, que é a vítima número 1 do golpe, também, de alguma maneira, aceitou, né? Talvez também ela está nessa condição de soldada, né, de partido, mas enfim. O Ivanildo Souto te pergunta assim, você acha que a Gleisi perdeu as rédeas de controle no PT? Como você já foi do PT e sabe que ali tem várias forças, várias frentes, inclusive, não sei como é que foi, não sei se você já contou, o teu processo foi o quê? Foi expulsão, foi decisão de sair? Como é que foi, Rui? Não, foi uma expulsão. E por que você foi expulso? Porque nós fomos acusados de não cumprir a disciplina partidária por causa das críticas que nós fizemos, né? Na campanha de 1989, nós fizemos uma campanha crítica, criticando a aliança do Lula, do PT, né, no caso Lula para candidato presidencial, e um latifundiário do PSDB do Rio Grande do Sul. Nós falamos, isso aí não é uma chapa de um partido de trabalhadores. Era o Bisol? Era o Bisol. O Bisol era latifundiário? Ele, pelo que eu me lembro, ele era latifundiário. Ele foi eleito pelo PMDB em 88, naquele estelionato, passou para o PSDB e depois, na época, ele se filiou ao PSB para ser candidato pela chapa do Lula. Nós condenamos, nós falamos que tinha que ter uma chapa de trabalhadores, né? Fizemos uma campanha, a campanha que nós fizemos, que era uma campanha pública, não era ilegal dentro do PT, né? Então, aí eles falaram, não, mas vocês estão descumprindo, vocês não se submetem às decisões do partido, essa coisa toda, sendo que nunca ninguém tinha tido tal obrigação, né? Dentro do PT, fomos expulsos. Na minha opinião, uma completa arbitrariedade. Agora, com relação a Gleisi ter as rédeas do PT, isso aí não existe.
ninguém tem as rédeas do PT. O PT é um partido muito grande, complexo, que tem no seu interior extremos políticos. Tem gente aí que é muito esquerdista e gente que é muito direitista. E, logicamente, que os deputados, senadores, governadores, essas pessoas têm um peso muito grande. Eles se enfrentam, inclusive, eles pressionam o próprio Lula, não é só a Gleice, né? Eu acho que a Gleice ela tem que, digamos assim, fazer uma política levando em consideração todo esse jogo de pressões, que é um jogo muito grande, não é pouca coisa, não. Não é fácil administrar tantas tendências, tantas alas, enfim, tantas posições e tentar tirar dali um consenso, né? O Vinícius está dizendo, faça um debate com Rui e Zé Dirceu para analisar os rumos do PT. Queremos mais debates com Rui, melhor analista político do Brasil. Eu não sei se o Zé Dirceu faria um debate com você, Rui, não sei se você, como é que você avalia, porque quando você foi expulso, o Zé Dirceu participou da sua expulsão? Como foi isso? Participou, ele foi um dos artífices da nossa expulsão, mas isso daí, veja bem, quando ele foi preso... Ô, Rui, conta essa história, mas um dia eu ainda vou fazer uma entrevista com você biográfica, você vai contar a história. Tudo bem, tranquilo. Mas fala só sobre esse episódio rapidamente. Não, o grupo dirigente do PT na época, né, o Zé Dirceu, o Gusquem, o Lula, foram os que tomaram a decisão. Foi formada uma comissão, né, com representantes de três tendências diferentes do PT, e depois foi decidida a nossa exclusão, o que foi, na minha opinião, foi uma coisa vergonhosa, foi um processo muito antidemocrático, assim, totalmente em contradição com o que o PT era até aquele momento, né? Não tinha nada a ver. O Zé Dirceu, sim, teve uma participação muito grande, nós criticamos muito ele, muito duramente, por isso, sempre criticamos. Agora, recentemente, quando ele foi preso no Mensalão, nós saímos em defesa dele, apesar disso daí, não é que a gente esqueceu ou que a gente considera que não tem importância, simplesmente você tem que tomar uma posição política, não num terreno pessoal, mas no terreno político, né? Quando você vê um dirigente do PT aí sendo esmagado pela burguesia, você tem que se mexer. Você não, por mais que você tenha tido atrito com ele no passado, você não pode, né, levar essa questão como se fosse uma questão pessoal para o terreno político. Nesse meio tempo, nós tivemos a oportunidade de conversar com o Zé Dirceu algumas vezes. Aí, nós temos um relacionamento civilizado. Não vou dizer que nós temos nenhuma intimidade, nada, mas o partido mantém um relacionamento com o Zé Dirceu e com outros dirigentes do PT com quem nós tivemos graves desavenças no passado, né? Não, mas é muito legal, porque isso aí realmente é muito coerente no Rui, né? O Rui tem os seus princípios, ele mantém os princípios e depois não tem nenhuma mágoa, não tem nenhum ressentimento, não leva nada para o campo pessoal, né? Ou seja, é tudo no campo da política propriamente. Ô Rui, vamos falar sobre uma questão que é muito importante, que está em discussão, que é a questão das vacinas. A gente falou sobre isso na semana passada, gerou uma polêmica brutal, que era a questão da vacina obrigatória ou não, e acabou, na verdade, saindo uma solução que eu acho que é a solução adequada, que é a vacina, na verdade, induzida pelo Estado. O Estado oferece a vacina às pessoas e tem o poder de impor sanções a quem não quiser se vacinar. Você acha que esse caminho apontado é o caminho correto? Antes, quero ler um comentário da Cláudia Barrella dizendo: infelizmente, a esquerda continua com a posição de se unir sempre com o mal menor. Fica difícil imaginar uma posição concreta e de relevância para a esquerda. Eu me lembro bem dessa fase de expulsão do pessoal do Rui. Então a Cláudia conviveu com o PT lá no passado e se lembra aí desse momento de expulsão. Seria interessante a gente relembrar. Ô Rui, mas vamos falar sobre vacina. Você acha que o caminho da vacina foi o caminho adequado? Eu não analisei toda a decisão, então eu tenho um pouco de dificuldade de falar em termos concretos, né? Eu só espero que qualquer medida administrativa em relação ao pessoal que não tomar a vacina seja uma medida de tipo racional, né? Por exemplo, se você não tomar a vacina, não pode viajar de avião, por exemplo. Esse tipo de coisa. Agora, cortar
rendimento de famílias de baixíssima renda porque não tomaram vacina, isso daí eu já acho uma monstruosidade, né? Não sei se você tem a resolução toda. Na verdade, Rui, né, vai caber a cada governo, a cada prefeitura impor as suas sanções. Na verdade, o que o Supremo autoriza é que o poder público tenha a capacidade de impor sanções. Então, como você vai ter, por exemplo, cidades comprando vacina, municípios, Maricá vai comprar, Niterói vai comprar, governos, eu acho que isso aí vai ficar meio pulverizado, né? O Bolsonaro diz que é totalmente contra as sanções, e aí eu queria aproveitar e te perguntar sobre... E ele se apropria do discurso da liberdade. Ele passa para o cidadão de que ele está lutando pela liberdade do cidadão, mesmo que seja a liberdade de morrer, de contaminar outras pessoas. Não estou querendo fazer nenhum julgamento, mas como é que você avalia a força desse discurso da liberdade, se a aposta que ele faz é uma aposta inteligente? Eu acho que sim. Eu acho que para vários setores ele vai aparecer como uma pessoa mais razoável do que os outros, né? Acho ruim, se é assim, né? Eu não tinha visto isso. Se é assim que cabe aos governos estaduais, aí nós caímos no reino da arbitrariedade, né? Quem vai decidir efetivamente? Quer dizer, o cidadão brasileiro, ele fica aí feudalizado, ele está sob a pressão, o chicote de governos muito diferentes, etc. e tal. Seria necessário que houvesse uma regulamentação geral, né? Que com certeza vai haver muito exagero nisso daí. Eu acho errado, acho que a esquerda perdeu o rumo com esse negócio, né? A esquerda está apavorada. O que eu tenho visto é um panorama onde existe todo um setor da classe média que o cidadão fala é contra o Bolsonaro, ele apoia. Sem nem saber, sem julgamento, sem nada. E se você não apoia, aí você é bolsonarista. Mas veja bem, eu não vou apoiar o Rodrigo Maia. Entre Rodrigo Maia e Bolsonaro, né, eu não tenho nenhuma emoção para lá nem para cá. Nem acho que uma pessoa séria poderia ter, né? Na realidade, nós estamos fortalecendo aí um povo que é extremamente canalha na política, extremamente antipopular, né? Quer dizer, agora fica o Dória. Então, o que o Dória fizer, nós vamos apoiar porque é contra o Bolsonaro? Não. A esquerda já cometeu esse erro no começo. E eu acho que o Bolsonaro, sim, ele fatura em cima desse negócio da vacina. Eu vi que hoje houve uma passeata em Belo Horizonte contra a obrigatoriedade da vacina. Inclusive, é possível, né, vendo esse primeiro acontecimento, que essa decisão leve aí a um enfrentamento regional em vários lugares, né? Dependendo da dureza com que os governadores e tudo mais atuem em relação ao problema da vacina. Agora, eu acho que a esquerda perdeu o rumo de casa. Ser contra tudo que o Bolsonaro faz e, portanto, acabar sendo a favor daqueles que estão controlando a imprensa e tudo mais, não é uma política séria. A esquerda precisa ter uma política independente, que não seja nem igual ao do Bolsonaro, nem igual ao dos outros. Que seja uma política de defesa da população. Olha que interessante aqui, eu vou ler um comentário e vou te mostrar duas notícias aqui. O Carlos Santos está dizendo, cadê a vacina que eu sou obrigado a tomar? Até agora só vi na TV e na demagogia de governos e prefeitos. Na verdade, ela não está à disposição, como estão dizendo, não, a vacina está aí, o Bolsonaro não deixa. Eu vou te mostrar, Rui, olha como é que é interessante como ele está jogando para duas plateias. Primeiro eu vou mostrar aqui um protesto na Avenida Paulista. Sem máscaras, bolsonaristas dizem não à vacina em protesto na Paulista. Então, o Bolsonaro está aqui, estimula. Esse Douglas Garcia é um deputado estadual ligado à família Bolsonaro, fez lá um protesto dizendo que não tem que ter máscara, não tem que ter vacina. Então, o bolsonarismo pega esse público que não quer se vacinar. Aí eu vou te dar uma outra notícia de hoje, né? Agora há pouco. Olha que interessante. Como ele sabe que tem uma parcela que quer se vacinar, ele vai fazer um discurso para cada plateia. Bolsonaro agora quer fazer um acordo com o Butantan e comprar 100 milhões de doses da Coronavac. Então ele fala para uma parcela do público
que é a vacina. Não pode tomar a vacina porque é da China não presta. Para outra parcela, ele fala assim, não, veja bem, eu fui responsável, eu comprei, toma quem quiser, só não vou obrigar. Ele está jogando de uma maneira talvez mais inteligente, porque ele não está sendo... Ele parece que é dogmático, mas ele fala assim, ó, quem quer, quer, quem não quer, não quer. Queria que você analisasse essas duas notícias que eu te mostrei. Eu acho que ele está indo bem. Acho que a política que ele está levando é uma política bem equilibrada, né? Nesse sentido, ele não está brigando com ninguém. Já a esquerda está comprando uma briga que não é da esquerda, que é a briga do Dória, do Rodrigo Maia, dos governadores, do DEM, do PSDB. Acho que é a esquerda que perdeu o rumo aí. A esquerda precisa se livrar desse peso morto aí, que é a burguesia, para poder ter uma posição independente. Daí a importância também do que aconteceu no Congresso, né? Daqui a pouco todo mundo vai entender o seguinte, que toda a esquerda é igual ao Rodrigo Maia, igual ao Dória, e esse pessoal, vamos ter claro, não sei exatamente qual é o cálculo que está sendo feito, esse pessoal foi o pessoal que não conseguiu lançar um candidato próprio na última eleição presidencial. Não sei se o pessoal está iludido, se a esquerda está iludida com o resultado da eleição municipal, mas a eleição municipal não muda nada nesse sentido. Eleição municipal é um joguinho paroquial, ali controlado pelos caciquezinhos locais. Eleição presidencial é outro jogo, não tem nada a ver. Você vê que o Dória, que foi a pessoa que mais fez propaganda antibolsonarista, numa pesquisa que foi feita recentemente, ele aparecia com 4% como candidato a presidente. Quer dizer, eles não estão conseguindo sair do... Eles não estão decolando, Rui, e aí você está entrando num ponto importantíssimo. Esta direita quer os votos da esquerda. Ela quer o capital político da esquerda para se contrapor ao Bolsonaro. É como se, vamos dizer assim, a esquerda brasileira é o Bernie Sanders, está encantando, não, mas a gente vai incorporar debaixo do PSDB e vamos levar para enfrentar o bolsonarismo. O Mauro está dizendo, Rui, a opinião da esquerda não segue a doutrina de choque, do medo e sempre se rende à chantagem, está te perguntando isso. E o Alexandre está dando boa tarde aqui para a gente, agradeço ao Alexandre também. Você acha que a esquerda está sendo levada por essa chantagem da burguesia? Eu acho que sim. Primeiro, quando o Bolsonaro foi eleito, fizeram todo um terrorismo aí de que era o fim do mundo. Tudo bem, né? No momento em que o Bolsonaro foi eleito, não estava muito claro onde a burguesia queria chegar, mas logo depois ficou claro que a burguesia não estava apoiando nenhum regime fascista nem nada. Que a política deles é uma política de endurecimento, é uma política que caminha para uma ditadura, mas não é apoiar o Bolsonaro de imediato. Né? Se for para fazer isso daí, vai ser feito, na opinião deles, com outra pessoa, é o que eles gostariam. Depois veio a pandemia e a esquerda teve um verdadeiro surto de loucura e com o negócio da pandemia e apoiou os governadores, apoiaram abertamente o Dória, uma coisa totalmente louca. E como resultado dessas duas coisas, agora é assim, como os que elegeram o Bolsonaro por interesse que não tem nada a ver com derrotar o Bolsonaro, querem montar um bloco contra o Bolsonaro, a esquerda está se acoplando a esse bloco aí. É uma política totalmente sem sentido. E aí se junta também interesses diversos, né? Interesses eleitorais, esse negócio do Congresso, tudo. Vai tudo se juntando, a esquerda vai sendo engolida por esse bloco. Tem uma frase aqui muito instigante que eu vou ler. Antes eu vou ler o seguinte, o Rodrigo Gonçalves está dizendo, a esquerda está fazendo cagada, depois vai culpar o povo, chamar de gado, de pobre de direita e outras asneiras mais. Se distanciando do povo, depois falar, a culpa é do povo, pobre de direita, gado, etc. e tal. E esse perfil Lula Livre está trazendo o seguinte, o alvo da frente ampla é cancelar Lula, não cancelar Bolsonaro. E aí é nisso que eu te pergunto, porque algumas pessoas perguntam, não, mas veja bem, se houver um espaço no parlamento, de repente há espaço ali para negociar com a burguesia a devolução dos direitos do Lula, o Lula vem, vai ser candidato. Como é que você vê esse embate entre Lula de um lado e Frente Ampla de outro?
Eu acho que essa observação do companheiro aqui, Lula livre, zumbi, né? Eu acho que ela é correta. O primeiro objetivo é cancelar o Lula, isolar completamente o Lula. E veja bem, não é só o Lula, é o PT também. Eles só aceitariam um PT se fosse a ala direita do PT sem a ingerência do lulismo. Agora, isso aí é real, é fato, a gente não pode esquecer. Agora, a burguesia também quer tirar o Bolsonaro. É um objetivo secundário. Nem de longe tem a mesma importância que tirar o Lula. É muito desigual, né, em termos de propósito, a questão do Bolsonaro. Tanto que nós temos sistematicamente falado que, se chegar na hora H, polarizar o negócio e a burguesia não tiver um candidato próprio, vai votar de novo no Bolsonaro. Por isso, esse jogo que a esquerda está fazendo é um jogo totalmente irracional. É um jogo sem pé nem cabeça. O Rui, a que você atribui essa irracionalidade? É o desespero? É o desespero para se reinserir no palco, no jogo político? É tentar voltar a ter um certo protagonismo? Porque, de alguma maneira, a esquerda já está cancelada, né? A esquerda já não participa dos telejornais, já não é convidada, já não fala. O povo brasileiro também não está reagindo, o povo brasileiro está sendo destroçado e não, enfim, e não reage. Deixa eu só mandar um recado para Elida Castro, está dizendo, ela fala assim, eu vou, com todo o respeito, Léo, é muito desagradável interromper a pessoa que está falando para ler chat. Eu peço a sua compreensão, a TV 247 se mantém por meio de assinantes, chats, enfim. A gente tem que valorizar também essas pessoas que, de alguma maneira, vêm aqui e trazem colaborações que são muito pertinentes. Peço a sua compreensão em relação a isso. Dan Vilela fala, o termo obrigatório assusta ao povão, faz lembrar castigo. Só assim uma obrigação ganha sentido. O povo já vive sob diversos, digamos, vetores de coerção. Olha que observação interessante. E é um superchat, por isso que eu falo que a gente tem que valorizar também. PM, direitos trabalhistas reduzidos, ameaça de desemprego. Aí vem mais uma obrigação, porra, além do cara estar fudido, ele tem que também tomar uma vacina. Eu não sou contra a vacina, pelo amor de Deus, eu estou enfatizando o comportamento dele. Mas eu queria que você falasse sobre esse comentário dele, Rui, e também sobre o ponto que foi colocar, que eu estava tentando te colocar. É o desespero para se reinserir no jogo? O que move a esquerda nessa direção? O problema é o seguinte, eu acredito, vamos começar pela esquerda, depois a gente pega essa questão que é muito interessante aqui do companheiro do Superchat. A própria esquerda não sabe o que aconteceu com ela, né? Que é comum. Muitas vezes a pessoa consegue algumas coisas, ela não sabe direito por que aquilo aconteceu, ela tem uma ideia falsificada. O PT, ele é o partido que é hoje porque ele conseguiu canalizar para o terreno eleitoral imensas lutas populares. Não tivesse acontecido hoje, e ele não seria o que ele é. Tá? Greves gigantescas, a construção da CUT, mobilização de trabalhadores rurais, mobilização de sindicatos enormes e tudo mais. Isso daí é que deu ao PT, né, a posição eleitoral que ele tem hoje. Eu acredito que muitos desses deputados e tudo mais que dentro do PT fazem pressão, e outros setores da esquerda, eles acham que eles são o que são por mérito próprio. Isso é falso, não tem nada a ver. E quando vem o bolsonarismo, eles veem assim, o bolsonarismo é uma ameaça ao status quo, que eu conquistei, né? Então ele procura se aliar àqueles que para ele parecem ser os defensores do status quo, como por exemplo o caso do Rodrigo Maia, para manter esse status quo, mas não é isso que está em jogo. Esse status quo ele já afundou, ele não existe, ele foi o resultado de um processo anterior. Então, quer dizer, seria necessário que houvesse uma nova onda de protestos populares de grande envergadura para reviver, né, esse status quo, para mudar o status quo. E é interessante, Rui, quando você fala isso de status quo, né? Quando a gente vê personagens do bolsonarismo, a gente olha, por exemplo, Damares, a gente olha Weintraubs, figuras grotescas mesmo, né? Que não teriam espaço no status quo da política.
A gente até olha com preconceito, a gente fala assim, são figuras mesmo os blogueiros deles, os Alan dos Santos, ou a família Bolsonaro inteira, a gente fala, são figuras que saíram dos esgotos, né? Mas existe muita gente como eles no Brasil que deviam olhar para a política e falava assim, porra, a gente está fora disso aí, a gente está fora desse status quo. Eles encontraram um caminho para participar, vamos dizer assim, do jogo, né? E esse ponto que você fala é muito importante, porque parece que aí a gente pode até passar a impressão de que PT e PSDB, que foram a polarização dos últimos 20 anos, querem restabelecer aquela democracia controlada do status quo, muito embora haja grandes diferenças entre os partidos. Mas passa essa percepção, dizendo, porra, esse cara que está do lado do povo, os outros são o sistema, né? Bom, os petistas, com base nisso que você falou, né, da pessoa meio grotesca, os petistas se esquecem que a figura grotesca na política que apareceu num dado momento, do ponto de vista da burguesia, era o Lula. Né? A burguesia vivia falando que o Lula falava menos. Era o sapo barbudo que foi normalizado, né, na visão de muitas pessoas. Mas exatamente. o Lula, mas assim, aqui não dá para comparar, né? Porque essas são perversas, é uma outra coisa. O Lula tinha um propósito. Mas ele seria estranho também. Não, mas ele seria estranho, ele seria fora do padrão. O operário, né? O homem sem diploma, o retirante que veio do Nordeste, operário de fábrica que perdeu um dedo, que fala com erros de português e tal, tudo isso daí sempre foi muito mal visto. Agora, esses fenômenos, isso que o pessoal não entende, eles são fenômenos da revolta contra o status quo. O status quo é maligno. Isso que o pessoal não se deu conta. Isso que eles chamam de democracia, como disse o companheiro que falou aí da obrigatoriedade da vacina, isso é uma baita ditadura. Isso daí saiu a notícia de que a PM, em 3 anos, matou 2.251 crianças. Esse é o status quo. É uma ditadura contra a população, é um esmagamento da população. Então, logicamente que tem uma revolta e vai aparecer a figura que não é aquela figura padrão, né? Aquela figura bonitinha, com diploma universitário, falando bonito, etc. e tal. Tanto da direita como da esquerda. Me ocorreu aqui, enquanto eu estava ouvindo, o seguinte exemplo. Na Itália, o partido que mais cresceu na Itália é o Partido Cinco Estrela, que é o partido dos esquisitos, dirigido por um palhaço profissional. Né? Quer dizer, chegou uma hora, a população olhou e falou assim, não aguento mais. A Ucrânia elegeu um comediante também, né? A Ucrânia também, depois do que viveu, elegeu um comediante. Quer dizer, isso daí que parece ser uma coisa grotesca, às vezes até uma coisa grotesca, é, na verdade, uma rebelião, né, da população contra o status quo, que é tudo bonitinho, pessoas de boa aparência, que falam calmamente, que se controlam na hora de falar e tudo mais, mas que são os monstros, são uma ditadura, estão sempre roubando a população com essa política neoliberal, uma hora tira a aposentadoria, outra hora tira isso, tira aquilo, né? E então é natural, a gente tem que entender que se revoltar contra isso é a coisa mais natural do mundo. E o Bolsonaro está faturando aí, enquanto aqui a esquerda está querendo ser limpinha e cheirosa. E o Bolsonaro vai faturando. É isso que está acontecendo na Europa também. A extrema-direita cresce nesse vazio da esquerda, porque a esquerda europeia ela é toda limpinha e cheirosa também. Exatamente. Bom, o Alexandre Henrique está dizendo, Léo, traga o Estopa de novo para o canal, coloque ele num debate com o Rui, adoraria assistir. Vou propor, falei ontem com o Estopa, para desejar Feliz Natal, Feliz Ano Novo, vou propor esse debate, seria muito bom mesmo. O Caio Guzmão fala, o PT deve voltar-se ao povo. Qual a vantagem em apoiar Maia, que sentou em processos de impedimento? O PT não faz parte desta política, deve voltar a ser PT. Dori trouxe aqui também um apoio importante. Agora, aí tem um ponto muito importante nessa pergunta de que o PT deve voltar a ser PT, e eu vou te fazer uma pergunta que para mim é muito difícil responder, Rui. Se eu tivesse que responder, na verdade, que minha função é mais perguntar do que responder.
Você acha que o PT pode voltar a ser PT depois de ter sido o sistema, de alguma maneira, de ter sido governo por 4 mandatos, ainda que um tenha sido interrompido, de ter sido um partido que teve alianças com a burguesia, que teve, enfim, alianças com partidos de direita, que teve alianças com empresários? Porque uma coisa é você, como você falou, né, canalizar demandas populares e fazer disso uma força eleitoral, né? Agora, como é que um partido volta às suas origens, tendo passado pelo poder, né? Eu conheço uma pessoa que era petista, né? E conta assim, com orgulho que o PT viveu aquele processo da Revolução dos Bichos, do George Orwell, né? Falou assim, então não pode, tem que ser um outro partido, tem que ser um partido que venha do novo para eu voltar a acreditar. Você acha que é possível voltar às origens? Olha, as origens do PT são um pouco discutíveis, mas eu não vou entrar nisso daqui agora. Eu acho assim, os partidos, eles são veículos de forças sociais importantes, né? A história, eu tenho vários exemplos históricos de partidos que foram muito para a direita e depois adotaram uma política bem menos direita. Não chegava a ser revolucionário, mas dava uma guinada expressiva para a esquerda, porque tudo depende também de se o partido tem ou não tem forças interiores para mudar, né? Quer dizer, nesse caso, o PT precisaria ter uma ala esquerda, como é que se diz? Ele precisaria cristalizar, digamos assim, uma ala esquerda que pudesse mudar o partido. Agora, mais importante do que isso, né, eu acho que o PT ele não surgiu por acaso, ele surgiu respondendo a uma necessidade social. Se ele materializou essa necessidade social ou não é uma outra questão que a gente poderia discutir em outro lugar. A grande pergunta é, essa necessidade social se extinguiu? Eu acho que não. Quer dizer, qual é a necessidade social? A necessidade da população de baixo, né, os trabalhadores, aqueles que não têm nada, se organizarem politicamente e fazer valer os seus interesses, a sua voz. Eu acho que isso está vigente. Se o PT não conseguir, né, se o PT não se dobrar a essa necessidade social, essa necessidade vai se materializar em um outro partido. Talvez até com uma parcela do PT, porque se você tenta transformar um partido e não consegue, você acaba rachando e construindo um outro partido. Também é uma coisa muito comum na política mundial, né? A gente vê isso daí o tempo todo. Eu acho que esse impulso social ele está presente, né? E ele passa pelo PT nesse momento com muita força. Não passa só pelo PT, mas passa bastante pelo PT, pela importância do partido. Eu acho que o PT vai ter que lidar com isso daí, entendeu? Ou se livra da ala direita, ou se livra da ala esquerda, ou a direita se consolida e toma conta do partido de vez, ou a esquerda se consolida e expulsa a direita. Essas coisas elas estão em movimento dentro do PT. Se dentro do PT não houver uma regeneração, isso vai se dar por fora. O Rui, tem propostas aqui de debate seus com o Walter Pomar, com o Pepe Escobar, tem várias propostas surgindo. Esse comentário do Lucas Soves, que é muito interessante, ele fala, a OMS, que a esquerda criticamente considera autoridade suprema, preconiza uma cobertura vacinal de 60%. Para que açoitar o segmento da população que não quer se vacinar? E aí eu vou te trazer alguns depoimentos. O Wilker está pedindo esse debate com o Pepe também, né? E o Luiz Preza está falando, o comportamento liberal da esquerda tem muito a ver com a influência do losurdo sobre os países desenvolvidos. Tem uma pergunta mais filosófica sobre essa questão de losurdo, mas eu conheço pessoas que não são bolsonaristas que dizem assim, não, até toma a vacina, mas o comportamento, assim, o sentimento do povo brasileiro, eu acho que é mais ou menos assim, eu tomo, mas não quero ser o primeiro da fila não, quero ver o que acontece primeiro. Lógico, tem pessoas que querem ser as primeiras da fila, mas eu já escutei de muita gente que não votou no Bolsonaro. Tipo assim, toma primeiro, vai para ver o que acontece. E aí você fala assim, se você não tomar, você é gado. Enfim, é um pouco o que o Lucas Sovski está trazendo. Estou à disposição para qualquer debate que vocês quiserem fazer aí. Legal, mas essa colocação que ele fez sobre a vacina, quer dizer, eu acho que é importante.
Por que açoitar as pessoas que não querem se vacinar? Perfeito o comentário. Isso aí mostra que é só uma intenção de oprimir a população, porque não há necessidade. Se 60% se vacinar, pronto. Né? É o que é recomendado pela OMS, se é que é o que a OMS fala, vale tanto assim. Né? Eu acho, eu volto a insistir, eu acho assim, a coisa mais racional possível é desconfiar de todas as instituições. Instituições são feitas por pessoas, são movidas a dinheiro, a interesses políticos, e nem o dinheiro, nem os interesses políticos são muito limpos. Então precisa tomar muito cuidado com isso. Ô Rui, tem tantas perguntas chegando aqui que a gente teria que fazer lives mais longas aqui. Eu vou trazer os comentários e vou ver se você pode responder de alguma maneira. Bom, o Luiz Preza fez essa pergunta sobre o Lossurdo, se a influência do Lossurdo é que justifica um comportamento mais liberal da esquerda. Tem um perfil chamado Voz e Voz aqui que fala: o povo fez sua escolha, né? Bolsonaro e o Congresso estão aí. Não seria melhor o povo sofrer as consequências dos atos, enquanto isso o PT vai fazendo campanha de esclarecimento? E a Maria Aquino fala: Rui, explique, por favor, a relação entre regime político e instituições. Caio Guzmão fala assim: olha, o Rui sempre manteve sua linha política com lucidez necessária à esquerda. Por que não se candidata ao legislativo? Várias perguntas que chegaram, não sei se dá para você resumir nesse tempo final que a gente tem aqui. Rápidos, eu não entendi essa do Lossurdo, né? E eu acho que a esquerda ela não é liberal. A esquerda brasileira ela é antiliberal, no sentido político, né? Não é que ela é antineoliberal no sentido econômico. Sobre esse negócio de que o povo fez a escolha do Bolsonaro, eu acho que isso é muito relativo, né? A gente precisaria considerar que a eleição é um retrato fiel da vontade popular, o que efetivamente não é. Mas eu acho que sim, que é preciso convencer as pessoas para que elas façam determinada coisa. No chicote, só se você conseguir implantar uma ditadura. Nós temos que mostrar, tem que mostrar para o pessoal que o Bolsonaro é esse bicho-papão que o pessoal está falando que é. Agora, se o Bolsonaro chega lá e fala: quem quiser tomar vacina, toma. Quem não quiser tomar vacina, não toma. Num país que é uma ditadura brutal contra todo mundo, e você quer obrigar todo mundo a tomar vacina, você não vai convencer muita gente. Isso aqui eu acho que acontece, né? Então, né, eu acho que a esquerda precisaria fazer uma reconsideração, né, sobre isso daí. Pois é, precisa ouvir mais você, Rui. E a Adriana pergunta assim: olha, o que é a esquerda? Você acha que a esquerda não deve ser limpinha e cheirosa? O PT deveria fazer o quê, então, para a gente fechar a entrevista de hoje? A esquerda tem que ser contra o sistema. Se ela quer ganhar o coração do povo, ela tem que ser contra o sistema. É uma ilusão acreditar. O povo ele pode votar da maneira A, B, C ou D, mas se você conhece a população toda odeia a forma em que eles vivem dentro da sociedade. Impostos descomunais, salários baixos, nenhuma garantia legal, sem cobertura adequada de saúde, educação é uma porcaria, é uma ditadura, a polícia é uma verdadeira milícia antipopular, tudo isso daí a população odeia. Se você quer despertar realmente, ganhar o coração da população, você tem que aparecer como sendo contra tudo isso. Você não pode aparecer como sendo sócio dessa loucura toda. Por isso que eu falei que a esquerda não pode ser limpinha e cheirosa. Limpinho e cheiroso é o Maia, lá que ele vai lá, né, com sua gravatinha e tal, e ele parece uma pessoa civilizada, apesar de que ele não é nem um pouquinho civilizado. O Dória e tudo mais. A esquerda teria que ser, né, aquela esquerda que fala: eu não gosto de nada disso que está aí. Eu sou contra. E eu proponho A, B, C e D. Que é o que o PT já foi no passado, né? Exatamente. Exatamente. Bom, com isso a gente fecha aqui o programa de hoje. Vou ler um comentário da Tereza Cruz também dizendo: o Rui deve ficar no lugar de mestre, que é onde está. Discordo que vá para o Legislativo. Rui, você vai estar aqui semana que vem ainda? Estou. Vamos fazer algo na semana que vem. Desejo a você aí, não sei se
cabe desejar Feliz Natal como ao líder de um partido da causa operária, revolucionária, enfim, mas de qualquer maneira... Não, tá bem. É uma festa tradicional, né? Festa da família. Tradicional, mas realmente a gente não comemora o Natal porque nós não somos religiosos. A gente simplesmente aproveita o feriado, faz um almoço melhorzinho e tal. É legal. Bom, o Wilkie está dizendo, faz tempo que não vejo o Pepe por aqui. O Pepe, a gente combinou dele voltar em janeiro. O Luciano fala, Rui, você não é epidemiologista, não fale contra uma coisa que não conhece. Fala é um absurdo tão grande quanto dos bolsonaristas. Eu não vi o Rui falando contra a vacina, ele está fazendo uma discussão filosófica sobre obrigar ou não obrigar. Não sei se você quer comentar algo a respeito disso. Não, eu de fato não sou especialista no assunto, mas eu sou especialista em política. Isso eu posso me arrogar a ser especialista. E a minha especialização diz: não confie em nenhuma instituição no mundo capitalista, governamental, privada, onde tem dinheiro, onde tem política, isso se vira contra o povo. Não quer dizer que a vacina vai ser necessariamente uma coisa negativa, nada. Só acho que a gente deve desconfiar. Não confie na igreja, não confie na família, não confie na escola, não confie no governo, não confie em absolutamente nada. Não confie em ninguém. É isso, Rui. Obrigado mais uma vez. Valeu. Olá, boa tarde, amigas, amigos da TV 247.